Damos graças a Deus pela sua bondade, pela sua providência que nos traz aqui, pela certeza que Ele nos dá de que nossa vida está nas mãos dEle. Seguros estamos, a nossa história é conduzida pela sua vontade. Este domingo, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós o fazemos com especial gratidão por reconhecer a bondade e a graça de Deus em nossa história. Essa igreja comemora hoje 55 anos de organização eclesiástica. Uma história bendita. E nós queremos render a Deus a nossa gratidão e louvor por tudo, especialmente pela sua presença na história das nossas vidas, na história da sua igreja. E para isso vamos buscar em Deus mesmo, na sua palavra, a instrução para render a Ele esse louvor, abrindo nossas Bíblias, o Salmo 122. E nós vamos fazer uma leitura alternada desse texto, Salmo 122. Vamos fazer uma leitura alternada. Convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Assim nos diz o Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar a esse Deus que aqui nos traz. Eu vou convidar para nos conduzir o pastor Bezeliel. Pode, por favor, Bezeliel, nos conduzir à presença do Senhor em oração. O microfone vai chegar a você para participarmos com você dessa oração. Pai bendito e misericordioso, esta é uma manhã de alegria, quando temos o privilégio de virmos à Tua casa para a nossa adoração, as nossas ações de graças pelas bênçãos que temos recebido, não somente nas nossas vidas individuais, mas também como comunidade, como igreja Tua, Senhor. Manhã que comemoramos 55 anos de existência da nossa comunidade. Pai, recebe a nossa gratidão, prepara-nos para melhor Te servir, perdoa os nossos pecados e dirige as nossas vidas. Suplicamos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos também unir nossas vozes em canto e vamos adorar o Senhor. Este é o dia do Senhor.
Assentai-vos, irmãos. Esse Senhor que cria a história, que rege a história e que a conduz, principalmente o seu povo em vitória durante a sua história, Ele molda também, pelo seu Santo Espírito, esta comunidade. Ela é totalmente diferente de todas as outras comunidades na face da terra. E nós podemos perceber isso a partir do Pentecostes, principalmente quando, no capítulo 2, os versículos 42 a 47, Lucas abre um parêntese na história que ele está contando para fazer um resumo, a gente chama de resumo editorial, de como a igreja estava vivendo naqueles dias, onde o Senhor estava conduzindo a história do seu povo. E essa maneira de viver deve ser aquela que hoje também nós devemos expressar através do nosso viver diário na presença do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa não é uma história, é uma história. Não é uma utopia, um sonho impossível de ser alcançado, mas pelo contrário, é a experiência diária da igreja. Ela não é perfeita, como não era perfeita esta igreja primitiva. Nós não podemos idealizá-la a ponto de achar que não existiam ali problemas e lutas. Basta lermos as cartas pastorais que nós vamos ver que eles tinham problemas e sérios, mas o Espírito Santo os conduzia, de modo que eles experimentavam edificação, comunhão, eles se edificavam e ao se edificarem na palavra, cresciam também em número, como tem sido a história da nossa igreja. Mas tudo isso porque em cada alma havia temor. Temor não é medo de Deus. Temor é reverência, é compromisso com a sua palavra, compromisso com a santidade. E este é um tempo especial no nosso culto, de oração silenciosa, de autoexame, de exame conduzido pelo seu Santo Espírito, que em nós nos mostra os caminhos pelos quais estamos andando e os quais devemos andar. Nós vamos nos recolher então a um instante de oração silente, para estarmos confessando a Deus os nossos pecados, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, com esse desejo de perseverarmos diariamente na nossa história, na palavra de Deus e na vontade de Deus. Curvemos então a nossa fronte e oremos ao Senhor. Senhor, te damos graças mais uma vez nesse culto que rendemos ao Senhor, por esses longos e abençoados anos de vida que o Senhor concede à nossa igreja. Te agradecemos porque teu Santo Espírito tem conduzido a vida desta igreja, os seus ministérios,
Te agradecemos pelos teus servos no passado, que chamados pelo Senhor, impulsionados pelo Senhor, fizeram parte, ó Deus, da organização desta igreja. Daqueles que ao longo desses anos têm perseverado nos caminhos do Senhor e abençoados pelo Senhor, têm sido instrumentos para levar a boa mensagem àqueles que ainda não a conhecem. E te agradecemos por essa geração atual, ó Deus, que tem carregado bastão, que tem corrido com perseverança a carreira que nos foi proposta pelo Senhor. E que nós possamos ter os nossos olhos sempre voltados para Ti, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, a nossa omissão, a nossa ação, que muitas vezes não tem sido em conformidade com a Tua vontade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nos perdoa, Senhor. E abençoa, ó Deus, o Teu povo com curas. Precisamos de cura para a alma, cura para o nosso físico, e sabemos que Tu és o Deus de milagres, que o Senhor atua, Senhor, que o Senhor pode nos sustentar também na nossa caminhada, o que é um milagre, porque somos frágeis e totalmente dependentes, ó Deus. E obrigado porque podemos contar com o Senhor nesta caminhada. Abençoa, Senhor, a nossa igreja local, a nossa igreja, Senhor, nacional, através da mesa executiva do nosso Supremo Concílio, que se prepara para uma nova reunião. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor conduza e dirija os destinos da nossa igreja. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os presbitérios espalhados por este país, ó Deus, fortalecendo-os, ó Deus, para que sejam instrumentos vivos, sal e luz, a proclamar a mensagem do Senhor. Abençoa também a nossa nação, ó Deus, os municípios, os estados, ó Deus, essa federação tão importante, Senhor, no cenário mundial, que nós possamos também gozar de paz. Livra-nos, Senhor, da corrupção, das injustiças, ó Deus, e que o Senhor possa estar movendo o coração dos nossos líderes para governarem com justiça e com retidão. Senhor, fica conosco, aceita nossa adoração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e coração para ouvirmos a Tua palavra, para darmos resposta a ela, a resposta que o Senhor deseja. É a nossa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos nos colocar de pé mais uma vez e vamos fazer esta oração. Dá-me Tua visão, Senhor. Vamos pedir que Ele abra realmente os nossos olhos para compreendermos aquilo que Ele deseja para nós.
Vamos demonstrar então essa gratidão e esse amor que nos traz aqui, virando ao lado, vendo quem está adorando o Senhor em nossa presença, e na presença do Senhor, nos cumprimentar em Cristo. Um dia como esse é sempre bom nós voltarmos aos pontos fundamentais, e é isso que nós estamos fazendo agora, olhando para a palavra de Deus e buscando nela as orientações que de fato não podem ser esquecidas em nossa vida, em nossa história. Então, olhando nesses textos, Salmo 122, como já vimos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que acabamos de ler, mas também Atos, capítulo 13, que eu convido você a novamente abrir a sua Bíblia nesse texto. No capítulo 2, nós temos um retrato da igreja que estava em Jerusalém. E agora, no capítulo 13, nós temos um retrato da igreja que estava em Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. São retratos complementares, igrejas com endereços diferentes, falando línguas diferentes. A primeira igreja, retratada no Salmo 122, estava lá na cidade de Jerusalém, 1000 anos antes de Cristo. Essa é a data estimada da escrita do Salmo. 1000 anos depois, novamente na cidade de Jerusalém, nós temos um outro retrato da igreja. E agora, em outro lugar, Antioquia, onde se falava outra língua, não o hebraico, o grego. Um outro retrato da igreja. Mas há outros retratos bíblicos da igreja, outros textos que narram a dinâmica, a vida da igreja. Mas quando nós olhamos para esses retratos que Deus nos dá da nossa história, de quem nós somos, e hoje nós aqui, no ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2014, tanto tempo passado, mas encontramos também os indicativos fundamentais para nós. E é sobre isso que nós queremos falar então, hoje de manhã, para vermos quais são esses indicativos, nos quais nós devemos perseverar, como lemos em Atos 2, em Atos 13, nos ensina a servir ao Senhor dessa forma. Vamos então a eles, e eles estão claros. A igreja de Jesus Cristo está fundamentada sobre esses 5 pilares. Não existe igreja sem eles. Doutrina, oração, comunhão, adoração e missão. E nós precisamos deles, de cada um deles. Não podemos optar por um deles em detrimento de outro, ou de outros. Mas precisamos experimentar e conduzir em harmonia todos eles, cada um deles.
Se um deles nos faltar, nós vamos enfraquecer e adoecer. Por isso precisamos entender bem o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. E quando nós olhamos para esses indicativos fundamentais da igreja, nós começamos a perceber que não foi uma invenção dos apóstolos, mas foi o fato deles terem entendido quem foi Jesus e o que Jesus fez, que levou a igreja a nutrir e a desenvolver esses pontos, esses fundamentos. Portanto, é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensina que esses são os indicativos fundamentais da igreja. E quando nós comemoramos aniversário, como é o caso hoje, é bom nós revermos isso. É bom rever se de fato temos nutrido esses indicativos e de fato temos deixado que eles sejam de fato o alicerce da nossa história, da nossa caminhada. Doutrina. Quando o Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido batizado, voltou à sua cidade, a cidade de Nazaré, e foi à sinagoga, conforme nós lemos aqui no livro do evangelista Lucas, no capítulo 4. Ele foi à sinagoga e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir? Vejam vocês que a doutrina é fundamental para nós, porque foi fundamental para Jesus. Jesus não começou o ministério dele contando parábolas, embora as tenha contado. Mas Jesus começou o ministério dele entrando numa sinagoga e lendo as Escrituras. A partir das Escrituras, ele começou a falar. E a doutrina de Jesus Cristo era essencialmente bíblica. Tudo o que Jesus Cristo ensinou estava enraizado nas Escrituras. Se você escrutinar as palavras de Jesus Cristo, você vai ver isso. Tudo o que ele falou tinha seu fundamento nas Escrituras. A doutrina dos apóstolos é a doutrina das Escrituras. Por que a doutrina é fundamental na igreja? Porque Jesus era doutrinário no que falava. E a doutrina de Jesus Cristo estava fundamentada nos profetas que o antecederam. Porque Jesus acreditava que os profetas foram inspirados por Deus para dar o recado de Deus. Ele também era um profeta. E ele não podia falar algo que não estivesse em plena harmonia com os profetas que o antecederam. Para a nossa igreja celebrar bem a sua história e olhar para frente com expectativa e com esperança, é preciso que a nossa igreja continue certa da sua doutrina, baseada nas Escrituras, à luz do que aprendemos com Jesus Cristo
no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro foi falar àquela multidão que estava na cidade de Jerusalém para a festa de Pentecostes. Você vê o que Pedro faz no capítulo 2, quando chega a hora, quando Deus lhe dá a oportunidade dele falar. Por favor, veja comigo novamente, abre aí sua Bíblia, a partir do versículo 14. Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quando Pedro tem a oportunidade de falar, ele replica o que Jesus Cristo fez na sinagoga. Ele cita um profeta, mais de um, aliás, se você continuar a ler o texto. É assim que nós devemos celebrar o nosso aniversário. É assim que nós podemos olhar para frente em nossa história, fundamentados na doutrina dos apóstolos, nas Escrituras. Não podemos deixar isso de mão. Quantas igrejas hoje estão açucarando a mensagem, para que ela se torne assim mais palatável para o gosto do homem. Quantas igrejas estão hoje distorcendo a doutrina para que o homem se sinta bem. Há muitas por aí, você sabe disso. Quantas igrejas hoje sequer citam o termo pecado? Esse termo pecado é um termo quase inaudito em algumas igrejas. Porque as igrejas querem agradar os homens. Esse não é o nosso caso, e mercê de Deus continuará não sendo. A nossa doutrina é a doutrina que Deus nos revela nas páginas das Escrituras. E por causa disso, nós louvamos a Deus pela sua história, porque isso nos fez chegar até aqui e nos levará adiante. Mas ainda mais, a igreja também está fundamentada na sua oração. Jesus orou. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós novamente lemos que Jesus Cristo retirou-se para orar, e os seus discípulos, vendo que o Senhor Jesus Cristo tinha essa intensidade de oração, pediram a Ele que os ensinasse a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus Cristo os ensinou a orar. E o ensino de Jesus Cristo, e o exemplo de Jesus Cristo, de que orava, levou a igreja a orar. E perseveravam na oração, lemos no capítulo 2, versículo 42 de Atos. No capítulo 3 de Atos, novamente, nós encontramos a igreja orando. No capítulo 4, novamente. No capítulo 10, novamente. E no capítulo 13, e em outros capítulos, nós vamos encontrar a igreja orando. Oração é tão importante quanto doutrina. Não adianta enchermos a nossa cabeça com toda a verdade correta, se nós não conseguimos que essa verdade se traduza em comunhão, em oração a Deus. A oração é que vai refinar o que sabemos. É que vai transformar a doutrina verdadeira em atitude coerente. Portanto, a oração deve ser e precisa ser elemento fundamental da vida da igreja, da vida do cristão. Mas nós temos esse outro elemento, a comunhão. E novamente nós temos esse elemento porque nós aprendemos com Jesus a comunhão.
Jesus Cristo começou a pregar, a curar, a manifestar a presença do reino de Deus entre nós. Muitas pessoas começaram a vir a Ele, mas daquele número grande, Ele resolveu escolher 12 para estarem mais perto dEle. E os escolheu para ter com eles comunhão. E para dar a eles a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e mais intensamente. E Jesus estendeu a sua comunhão não apenas àqueles 12, mas no Evangelho de Lucas, nós lemos que algumas mulheres compunham um círculo maior de pessoas que andavam com Jesus. No capítulo 8, lemos isso. Jesus gostava de estar com as pessoas, de ir às suas casas, de sentar e fazer uma refeição com elas, de acompanhá-las enquanto caminhavam, de convidá-las a caminhar com Ele. Comunhão é quando nós partimos o pão, um com o outro. Por isso, a igreja perseverava na comunhão. A igreja gostava de estar junta. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo caminhavam juntos e socorriam uns aos outros, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. E socorriam mesmo, atendiam às necessidades mútuas, não fugiam uns dos outros, mas socorriam uns aos outros. E esse é outro elemento fundamental hoje para a igreja. Nós vivemos num mundo de hiatos e de separações, onde cada pessoa tende a se isolar atrás da tela do seu computador. A igreja é o lugar onde a convivência, a comunhão, a harmonia, o falar, o ouvir, o chorar, o acudir, o abraçar, devem ser realidades transformadoras. A igreja é lugar de adoração. O Senhor Jesus Cristo também nos ensinou o que é adorar a Deus. E Ele nos ensinou isso logo após o seu batismo, quando Ele foi para o deserto a fim de ser tentado. E o tentador disse a Ele: se és filho de Deus. E o Senhor Jesus Cristo demonstrou sim saber ser o Filho de Deus. E ao final daquele período de tentação, Ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós aprendemos a adorar a Deus com Jesus Cristo. Nós aprendemos que adorar a Deus é característica de filho de Deus, de quem é seu filho. Por isso é que o retrato da igreja que encontramos em Atos dos Apóstolos novamente expressa adoração. A igreja adorava a Deus na sinceridade, sabiam eles serem filhos de Deus, por isso partiam o pão e adoravam com singeleza no templo e de casa em casa. E a igreja também se marca porque ela está em missão. A igreja não pode estacionar, não pode parar. Jesus Cristo nos ensina novamente isso. No Evangelho de Lucas nós o vemos constantemente em movimento. Muito embora tenha tirado alguns momentos para descansar, mas nós o vemos constantemente agindo, buscando o perdido, atendendo o aflito, abrindo seus braços para socorrer.
os doentes, os necessitados. Jesus Cristo fez da sua missão a missão dos discípulos. E disse: vocês agora devem ir pelo mundo e indo, anunciem a boa nova, manifestem a boa notícia. E quando a igreja está em movimento, a igreja atinge pessoas, atrai pessoas. Como no versículo 47 do capítulo 2, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja cresce, a igreja se desenvolve. A igreja estava sendo abençoada lá em Antioquia, muitas pessoas estavam agregando aquele rebanho, sendo agregadas por Deus aquele rebanho. Mas havia muito mais a ser feito. Então, quando eles estavam servindo ao Senhor, o Espírito Santo falou: separem agora Barnabé e Saulo para irem para outros lugares. E a igreja orando, jejuando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E eles foram enviados pela igreja por ordem do Espírito Santo. A igreja nunca terminará a sua missão. Enquanto estivermos aqui, temos algo a fazer. Não podemos estacionar, não podemos nos deixar acomodar. Esses são os indicativos fundamentais da igreja que aprendemos com Jesus Cristo e com as outras igrejas retratadas na Bíblia, nas Escrituras. Sem esses indicativos, nós adoeceremos, nós nos enfraqueceremos. Eles são igualmente importantes, igualmente importantes. Cada um de nós está chamado e convocado a entender e a participar disso. Cada um de nós com os dons que Deus repartiu a cada um. O chamado é o mesmo, os serviços são vários. E quando a igreja entende isso, o que acontece é o que lemos, que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus nos dê a sua graça e em misericórdia continue a conduzir nossas vidas, para levarmos adiante o Evangelho dele, para continuarmos na expectativa de usufruir as suas muitas bênçãos e continuarmos a manifestar a boa notícia de que Deus existe, de que Deus vem ao homem para mudar a sua vida, para lhe dar uma história verdadeira, uma história que se projeta para além do tempo, mas para toda a eternidade. Da igreja, o fundamento é Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos unir novamente nossas vozes em louvor a Deus com esse cântico.
Sentem-se, por favor. Deixa eu dar uma passada aqui, por favor. Obrigado. O Conselho da Igreja esteve reunido semana atrasada e dentre as deliberações que o Conselho tomou, ele recebeu novos membros. Domingo passado, pela manhã, nós apresentamos alguns desses irmãos e irmãs que foram recebidos na membresia da igreja, mas hoje nós queremos apresentar a nossa irmã, Dona Sinira, que também foi recebida por transferência. Então, gostaria de convidar a Dona Sinira, por favor. Não sei se a Rosana está no momento aqui também, Rosana. Ah, ela foi apoiar o trabalho com as crianças, né? Vou convidar a Lígia, por favor, Lígia, vir aqui, escoltando aqui a nossa irmã Sinira. Também a Dona Quitéria, por favor, Dona Quitéria. Dona Maria José, também, por favor. Por favor. A nossa irmã Dona Sinira, ela é uma crente fiel no Senhor Jesus Cristo já de longa data. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, nossa irmã. Agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele concedeu à senhora, e a senhora repartiu essas bênçãos com outras pessoas na sua história. E entre essas muitas bênçãos repartidas, a Dona Sinira participava daquele grupo de senhoras aqui da nossa cidade, da Igreja Presbiteriana, que acolhia estudantes que vinham para o seminário. E um desses que a senhora acolheu foi o nosso irmão, o reverendo Ricardo, que tem a senhora como sua segunda mãe. E ele mesmo casou-se com a Rosana, sua filha. E nós temos agora o privilégio de receber a senhora aqui como membro dessa igreja e participante da nossa comunhão. Então nós louvamos a Deus porque Deus colocou na senhora esse desejo e queremos caminhar junto com a senhora a fé e compartilhar essa fé também. Que Deus abençoe e conte com a gente nessa caminhada. Nós vamos orar a Deus. Convido a igreja a ficar de pé, por favor. Te damos graças, nosso Deus, porque podemos constatar a presença do Senhor entre nós, especialmente quando a filha do Senhor, a nossa irmã Dona Sinira, servindo ao Senhor por tantos anos, desde o momento em que foi chamada pelo Evangelho para receber a graça da salvação. E nesse instante, o Senhor colocou o desejo de fazer parte aqui da nossa igreja local. Nós queremos render o nosso louvor ao Senhor pela vida dessa nossa irmã, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido a ela e ela compartilhado conosco. Pedimos que o Senhor renove as suas forças e que juntos, ó Deus, todos nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, possamos compartilhar a multiforme graça de Deus, revelada em Jesus Cristo e confiada à igreja, a nós, para ser compartilhada. Ajuda-nos nisso, ó Deus, e com gratidão é que nós rendemos o nosso louvor. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus Trino e para sempre. Amém. Amém. Bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada. Nós vamos ouvir o poslúdio e, enquanto ouvimos, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas podem consagrar também dízimos e ofertas.
visitando, e se houver alguém que nos visita, pudesse colocar de pé um instante, por favor, para reconhecermos sua importante presença. Muito bom, muito obrigado a cada um de vocês. Por favor, os irmãos que estão ao lado dos nossos visitantes, queiram recebê-los, são os nossos cumprimentos. Todos são bem-vindos. Obrigado. Agora, ao terminarmos o nosso culto, nós vamos aqui para frente do nosso prédio, onde vamos fazer a foto deste ano. A foto, todos os anos a gente tem feito essa foto. Então, ao terminarmos, todos, sem exceção, vamos à frente do prédio para nos reunirmos ali para fazer a foto. Nós já vimos o Edivar, que está aí, que vai fazer essa foto para nós. Hoje à noite, nós teremos, após o culto, a festa comunitária dos nossos 55 anos. Essa festa, cada família traz um prato para compartilhar. Então não se esqueça disso, traga a sua contribuição para a nossa festa. E nós então, após o culto, teremos essa oportunidade. Hoje à noite o pregador será o reverendo Hernandes Dias Lopes. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade que teremos de também celebrar a ceia do Senhor no nosso culto da noite. E também aqui na nossa mini orquestra, grupo instrumental, nós contamos com a novidade que é o Richard, está nos apoiando aqui nesse trabalho. Você é bem-vindo e nós temos aqui esse costume de saudar especialmente. Bem-vindo, Richard. E logo após fazermos a nossa foto, a escola dominical terá as suas classes normalmente. E aqui no nosso templo nós teremos uma aula especial. E quem vai ser o nosso professor é o Arthur Mendes, que já está aqui conosco. O Arthur nos ajudou muito em vários aspectos, mas especialmente no início das nossas transmissões via internet. Foi com o auxílio dele, a expertise dele, que nós conseguimos implantar aqui em nossa igreja esse trabalho, mas ele vai estar aqui e vai falar um assunto importante também para nós, após a nossa foto. E a você que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe você e se puder estar conosco, será uma alegria ter você pessoalmente aqui. Então vamos à frente do nosso prédio para fazer nossa foto. Vamos lá para frente então.